Ontem, o empresário do Paulo Sousa, o Hugo Cajuda, divulgou uma nota forte, contundente, com relação às declarações do Jorge Jesus publicadas pelo portal UOL. Vou aqui trazer alguns trechos dessa nota. O primeiro trecho é o seguinte: sem surpresa, ele está dizendo, assistimos a mais um momento deplorável, palavras dele, de alguém que só estando perturbado e desesperado pode revelar tamanha falta de ética, falta de respeito e falta de profissionalismo. Vou para a segunda parte. Esta é a continuidade do eu, entre aspas, sempre a sobrepor-se ao nós, do uso da pandemia, um tema tão grave para justificar desastres, como o que aconteceu no Benfica, ou como justificativa para abandonar o Flamengo, poucos dias após renovar e num momento delicado para o clube. Bom, é preciso contextualizar. O Jorge Jesus, na sua primeira temporada, eliminado muito precocemente na Champions e mal no Campeonato Português também, de acordo com aquilo que o Benfica esperava, justificou isso pela pandemia, as dificuldades da pandemia. E também falou da pandemia para ter deixado o Flamengo naquele 2020, logo depois de renovar o contrato. Veio a pandemia, ele se sentiu muito sozinho aqui no Brasil, muito preocupado, e foram as razões que ele alegou para voltar ao Benfica. Mais do empresário do Paulo Sousa, Hugo Cajuda. Cajuda, desculpa. A referida pessoa revela total ausência de sentimentos para com a instituição Flamengo, ao contrário do que apregoa, porque a tentativa de desestabilizar um clube amigo, entre aspas, desta forma é inaceitável. É um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas, mas, mais do que isso, é um ataque à classe dos treinadores profissionais de futebol, um ataque à ética e à dignidade. O Paulo Sousa não falou, quem falou foi o empresário dele, fala, portanto, em nome do staff do Paulo Sousa. E eu queria receber aqui o Eric Faria, porque está faltando alguém falar nesse episódio. O Portal UOL publicou declarações do Jorge Jesus, o empresário do Paulo Sousa rebateu e o Eric Faria adentra o estúdio para a gente saber. E o Flamengo, no meio desse episódio todo, vai falar alguma coisa? Pensa alguma coisa? Boa tarde, Eric Faria, bem-vindo. Grande Gisele, PVC, Roger, Losete, um abraço. Não sei nem se era a hora mesmo para eu entrar. Foi legal, cara. Foi muito legal, cara. Foi bom, cara. Bom, o Flamengo até agora não se pronunciou. E eu imagino que... eu tenho certeza que institucionalmente o Flamengo não vai se pronunciar. Isso não quer dizer que algum dirigente não dê uma entrevista, por exemplo, em Brasília, quando o Flamengo vai enfrentar o Botafogo, como você falou, no próximo domingo. De repente, algum jornalista pergunta ao Marcos Braz, ao Bruno Spindel, e eles se pronunciam. Mas, assim, institucionalmente, o Flamengo não vai se pronunciar porque entende que o Flamengo é passageiro, né, desse trem. O Flamengo não tem nenhum motivo para se pronunciar, segundo eu apurei, porque o Flamengo é passageiro, realmente. Ou seja, o Flamengo não se comove com o fato do Jesus estar no Brasil, ter até o dia 20 livre no mercado, como publicou o portal UOL, levantando a mão, dizendo assim, quero voltar. O Flamengo não se comove com essa informação. Não se comove, e eu vou trazer agora duas informações que eu acho que é importante para esse enredo todo. Primeiro, eu tive a oportunidade de conversar com um dirigente do Flamengo e ele falou o seguinte: vai parecer que a gente está bancando o Paulo Sousa porque o Jorge Jesus está fazendo essa pressão. Talvez muita gente pense isso. Mas nós, dirigentes do Flamengo, apostamos muito no trabalho do Paulo Sousa. Já não tínhamos a menor intenção de trocar o comando técnico do Flamengo. Acreditamos no trabalho do Paulo Sousa e não é isso que vai acrescentar qualquer diagnóstico a mais em relação ao que a gente pensa do trabalho do Paulo Sousa. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, o que o dirigente do Flamengo me falou foi isso, assim, eles não querem parecer que estão bancando o Paulo Sousa para não se dizerem reféns do Jorge Jesus, entende? Tipo, o Jorge Jesus está pressionando, então não vamos bancar o Paulo Sousa por isso. Não, segundo o dirigente do Flamengo, eles acreditam... Na cabeça deles, dar uma entrevista dizendo isso seria... Talvez uma demonstração... E que isso não passa na cabeça deles. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não sei se você vai lembrar ontem, quando eu participei de casa, que eu usei um exemplo assim extremo para mostrar que hoje o Flamengo não pensa no Jorge Jesus. Quando eu disse assim, a não ser que o presidente Rodolfo Landim quisesse muito
muito o Jorge Jesus. Isso teria como consequência o quê? Tirar todo mundo do departamento de futebol, porque o departamento de futebol não quer o Jorge Jesus. Mas se fosse um capricho, digamos assim, do Rodolfo Landim... Essa informação é bem importante. O departamento de futebol não quer o Jesus. Não quer. Por que razão, Eric? Porque tem um técnico. Ah, sim, por essa razão. Por essa razão. Não é porque ele tem alguma desavença com o Jesus. Não, isso é um outro ponto que eu vou trazer também. Mas, assim, hoje é uma escolha técnica. Tá. O Flamengo foi buscar o Paulo Sousa pagou uma multa à Federação Polonesa, enfim. Eles vão dar tempo para o Paulo Sousa trabalhar. É a informação que eu tenho hoje. E aí eu usei aquele exemplo extremo do Landim, do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Então o Landim quer porque quer, então sai todo mundo que eu vou botar o... E o Landim me mandou uma mensagem falando, eu acabei de receber o vídeo que você fez ontem no Seleção e esquece. Essa hipótese que você disse não existe. Não existe, ou seja, o próprio Rodolfo Landim, nessa mensagem, garante 100% que não tem a menor intenção de contratar o Jorge Jesus de volta. Agora, por isso que eu estava vendo vocês falando, eu acho que a história do Jorge Jesus morre no Flamengo hoje. Morre no Flamengo hoje com essas declarações do presidente e de outros dirigentes hoje fechando a porta. Agora, vou só fazer uma conjectura aqui, porque a gente sabe como é o futebol brasileiro, especialmente. O Flamengo perde do Botafogo, não acredito. E perde do Ceará em Fortaleza. Eu vou só mostrar, então, o calendário até o Jesus Day, que é o dia 20, né? Se o Jesus diz que está livre no mercado até o dia 20, vamos ver o que pode acontecer, ou melhor, vamos ver os jogos do Flamengo até o dia 20. É o Botafogo domingo, depois o Flamengo tem o jogo da volta na Copa do Brasil com Altos, no dia 11, o Ceará no Campeonato Brasileiro, joga contra a Católica no dia 17 pela Libertadores. Não é assim uma tabela que você fale, caramba, o Flamengo vai tropeçar aí, só vai acumular tropeço. Acho até que o jogo do Botafogo domingo é o jogo com mais riscos. Não, acho que Ceará. Ceará é do Castelão? É do Castelão. Isso é esse jogo do Ceará. Eu digo riscos do Botafogo não pelo resultado apenas, por ser clássico, né? Um clássico, a rivalidade regional, e que já derrubou o treinador. Paulo, a penúltima vitória do Botafogo contra o Flamengo foi o jogo que derrubou o técnico do Flamengo, Paulo César Carpegiani. Exato. Era só o Paulo que era... E eu lembro também daquele ano, dizia assim, Luiz Fernando. Carpegiani tá super prestigiado, tá mantido. E foi a maior surpresa noticiar aqui dia seguinte que ele tinha caído depois de uma derrota para o Botafogo no estadual. Não só caiu o Paulo César Carpegiani, como caiu o Rodrigo Caetano também. Foi assim uma queda do departamento. Foi uma grande surpresa, foi um jogo de estadual. Agora, a pergunta que eu ia fazer é a seguinte: acho mais provável, se tiver uma derrota, mais provável a derrota no Castelão do que no Clássico. E se tiver uma derrota no Clássico é mais avassaladora, porque ninguém está esperando perder o Botafogo. Mas, digamos, futebol brasileiro, esquece o que o Jorge Jesus falou nesse momento. Acontece uma derrota nesses dois jogos. E, eventualmente, a direção do Flamengo decide mudar o Paulo Sousa. Eu discordo de você, não acho o Botafogo tão galinha morta por jogo de domingo, hein? A pergunta não é essa. A pergunta é, o Jorge Jesus virou galinha morta? No sentido de que, olha aqui, o Flamengo está profundamente desapontado com as declarações do Jorge Jesus e se caiu o Paulo Sousa, não tem Jorge Jesus. Ou isso já é uma outra conversa? Essa já é uma outra conversa. Eu não tenho essa resposta para te dar, PVC. Assim, seria muito exercício de... Futurologia, assim, é difícil. Eu não tenho essa resposta para te dar. O que eu sei de hoje é isso, assim. Tanto o departamento de futebol... Marcos Braz, vice-presidente, diretor executivo Bruno Spindel, eles acreditam fortemente no trabalho do Paulo Sousa, estão acreditando muito no trabalho dele daqui para frente, entendem que ele tem tido muitos problemas que não são só questões táticas, muitos jogadores lesionados, eles ainda não conseguiram assim atender a todos os pedidos de jogadores que o Paulo queria para determinadas posições, enfim, eles têm uma meia-culpa também nesse processo. E aí o Rodolfo Landim já, como a voz principal faltando, do Eric, clube... Essa informação é boa, hein, cara? Volante. Do Rodolfo Landim, que é a voz maior para hoje descartar qualquer chance de retorno do Jorge Jesus. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.